Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos dar continuidade aqui, considerando que hoje a nossa aplicação ela já está no status final, né? Vamos dizer assim, faltam alguns ajustes que a gente vai abordar aqui, mas vocês já puderam perceber a evolução, os trâmites e as implementações e algumas considerações que a gente utilizou para desenvolver essa nossa solução, tá? Hoje nós vamos fazer uma abordagem mais a nível de usuário, para que vocês venham a conhecer de fato algumas das principais funcionalidades que a gente vai disponibilizar implementando, né, essa nossa solução. Hoje vocês observam que a parte de cadastro ela já está consolidada, nós já conseguimos fazer todos os nossos cadastros que eu vou apresentar em seguir, mas o principal core da nossa aplicação está associado aos nossos lançamentos, às nossas entradas e saídas, né, as nossas receitas e despesas. Para isso, eu gostaria que vocês dessem um ponto de atenção e analisassem detalhadamente essas duas novas classes, que é a nossa classe de lançamento e um repositório que vai estar trabalhando neste nosso objeto lançamento. Então, vou fazer aqui uma apresentação para vocês como está estruturada a nossa classe lançamento. Tá? Eu peço que vocês avaliem no nosso repositório, deem uma sondada mesmo, uma revisada de como foi projetada a nossa classe lançamento, porque ela é que vai nos prover tanto alguns registros, como os nossos relatórios, as nossas consultas e os nossos extratos pelas contas que nós configuramos no nosso sistema. Como vocês podem observar, a nossa conta lançamento ela tem inúmeros atributos, tá? Desde data, saldo inicial, nosso tipo de movimento, qual a natureza que a gente está utilizando em um determinado lançamento e a sua conta, né? Que é a nossa conta de origem e a nossa conta de destino quando estamos falando de transferências. Tá? E aqui a gente tem alguns dos recursos do JPA, que é o Many to One, assim como eu falei para vocês que a gente pode ter um mapeamento enumerated, né? Que eu defino uma classe do tipo enum, eu também posso associar outras classes como sendo um join, né? Uma referência entre objetos. E esse Many to One ele precisa ser associado a classes que também são entidades que têm seu respectivo mapeamento. Ok? Essa é a nossa consideração e aconselho a vocês avaliarem um pouquinho mais sobre os conceitos e a implementação do JPA. Tá? Mas aqui vocês já vão ver que alguns dos nossos atributos eles possuem anotações do JPA, vejam só, do Javax Persistence, tá? E alguns dos nossos campos nós já atribuímos algumas propriedades. Tá? Aqui eu estou dizendo que esse campo não poderá ser nulo e ele vai ter uma precisão de 6 caracteres de tipo numérico. Isso quer dizer que, como nós estamos implementando o nosso modelo, tá, com base nas nossas entidades, quer dizer que a gente está dizendo uma implementação top-down, tá? Quer dizer que é da nossa classe para o nosso modelo, nós precisamos atribuir algumas características, tudo bem? E essas características estão de acordo com as notações do JPA, tá? Seja ela dizendo que não é nulo, o nosso length, quando a gente está trabalhando de valores doubles, né, ou decimais, a gente coloca o nosso length, nosso precision, e aí vocês vão ver que, de acordo com a especificação, algumas dessas propriedades a gente consegue explorar na nossa implementação, mas existem outras propriedades, como por exemplo, vamos avaliar aqui se eu tenho algum atributo string, a nossa descrição, vamos avaliar aqui. Ok, a nossa descrição, para um banco de dados específico, ele vai colocar um tipo de dado, ou varchar, ou text, ou de acordo com o dialeto, com o seu banco de dados. Mas se você quiser forçar algum tipo de acordo com a compatibilidade do banco, você também tem uma propriedade chamada discriminator column, se eu não me engano, essa é a propriedade, ou column definition, me perdoem, que aqui eu posso dizer que vai ser um varchar, por exemplo, de 30, tá? Opa, só uma suposição, tá? Eu estou dizendo que aqui, mesmo que ele já tenha uma estrutura de acordo com o seu dialeto, eu também posso definir como vai ficar a estrutura do nosso DDL, só para vocês conhecerem o poder de a gente conhecer essas propriedades do JPA. Mas bem, aqui eu tenho a nossa classe lançamento com inúmeros atributos, seja eles de alíquotas,
valores de multa, juros, que vocês vão ver onde a gente vai aplicar. Nós temos também um controle de parcelas e de qual a parcela estamos trabalhando quando a gente está falando de um lançamento que possui parcelas, tá? E períodos de quitação e origens de lançamento, tá? Que um lançamento ele pode originar de um outro lançamento a título de atualização ou algo do gênero, tá? E aqui a gente tem o nosso construtor, a gente já atribui alguns valores default, tá? Para o nosso objeto, para cada instância ele já ter esses valores, não precisar fazer isso na nossa tela, tá? E aqui eu tenho um método chamado cópia, que como às vezes eu preciso criar outros lançamentos com base em um modelo, como no caso das parcelas, eu já tenho uma cópia, que eu poderia usar qualquer outra estratégia, tá? Seja ela reflection ou o próprio clone do da linguagem, mas eu resolvi deixar assim para que vocês tenham maior flexibilidade se precisar criar um novo atributo, quiser conhecer um pouquinho mais esses nossos recursos, tá? E também quando eu estou fazendo um processo de transferência, ao transferir eu crio uma cópia, tá, desse lançamento e só faço as validações entre contas e o valor que eu vou ter que inverter o valor. Vamos supor, eu vou debitar de uma conta, consequentemente eu vou creditar de outra. Para tudo isso acontecer e termos a interação com o banco de dados, no nosso pacote DAO eu criei o nosso repositório lançamento, porque existia muita implementação no nosso repositório, então eu deixei desacoplado. Fica até a dica se vocês quiserem criar outros repositórios específicos, tá? É só uma explanação, não é uma implementação final. Fica bem a critério de vocês, ok? E o nosso repositório de lançamento, ele vai ter o papel de persistir, de buscar, tá? Mas ele também vai implementar algumas operações que estão relacionadas aos nossa persistência, né? As nossas inclusões dos lançamentos. Inicialmente eu consegui criar uma consulta genérica, mas que eu conseguisse passar alguns parâmetros, que esses parâmetros eles iriam definir qual as informações de lançamentos eu vou exibir de acordo com determinada situação. Seja consulta de lançamentos, previsões e as projeções que a gente vai abordar quando subirmos a aplicação. Observem que a sintaxe é bem simples, tá? Eu tenho um lançamento que eu vou buscar se foram excluídos, que na maioria das vezes vai ser false, e se ele vai ser uma previsão, que também na maioria das vezes será false. E aí eu sempre determino o usuário, a data de início e a data de fim, a minha conta e a minha natureza. Nesse aspecto eu poderia colocar tanto a conta como a natureza, ou também o usuário, como objeto. Mas aqui, como futuramente a gente vai migrar para uma refatoração API, acho que é interessante a gente receber o atributo, né, o ID do objeto do que o próprio objeto como parâmetro. Mas a gente pode discutir essa minha abordagem, fica livre a nossa discussão. Tudo bem? E aí, de acordo que eu verifico os meus parâmetros, eu verifico se a minha consulta vai fazer um where pelo período de previsão, por exemplo, quantos lançamentos eu tenho para pagar em um determinado período, ou não, se eu vou usar pelo período, pela data mesmo pela data do meu lançamento, ok? Então eu fiz essa validação, em seguida eu verifico se eu informei a natureza, se eu informei a conta, e aqui eu também faço uma ordenação se eu estou querendo buscar o que é previsão, vejam só, que eu vou buscar pelo meu atributo quitação, ou se eu vou ordenar pela minha data. Então eu deixei bem objetivo mesmo assim essa minha implementação para não ficar criando muitas redundâncias de código, tá? Aquilo que eu falei para vocês, a gente pode criar um método que esse método possa ser chamado por outros métodos dentro do nosso repositório, ok? E aí aqui eu verifico, busco a minha lista, tá? E aqui eu fiz uma adaptação se é para trazer as transferências de crédito na previsão. Porque muitas das vezes eu quero trazer só o crédito de transferência, mas muitas das vezes eu quero incluir o que foi creditado em uma conta e o que foi debitado na outra, ou o inverso. Então eu fiz essa iteração após a lista ter sido implementada. E aqui eu verifico, se for uma previsão, eu retorno a minha lista mínima. Se não, eu vou trazer a minha lista completa, trazendo a repetição das minhas transferências. Ok? E aqui eu estou dizendo que na minha tela de lançamentos,
eu vou chamar o nosso método listar lançamento, vejam só como a gente vai reutilizá-lo, passando alguns parâmetros. Esse parâmetro é dizendo que eu não quero os excluídos e nem as minhas previsões. Vejam só como a gente consegue trabalhar essa reutilização. Eu também criei esse objeto filtro para que eu pudesse ter um objeto que ele fique flexível, tá? De acordo com a minha implementação. Então, esse meu objeto filtro aqui, eu consigo pegar todos os atributos que são os critérios, tá? E aí eu passo ele como parâmetro e aqui ele já faz a checagem. Então, eu também tenho essa alternativa, ao invés de ficar colocando null, date, 0, tal, eu tenho um objeto filtro que ele vai ser criado em algum momento e ele vai chamar o nosso método passando os respectivos valores. Tá? Tela de previsão é um resumo da nossa de lançamentos, porém eu digo que é true. Então, o meu client, a minha aplicação não precisa toda hora passar esses parâmetros. Eles já são sobrecarregados, né? O método é sobrecarregado de acordo com a minha necessidade. Tá? E aí aqui eu também consigo buscar minha tela de extratos, tá? Consultando os meus lançamentos, para que eu possa, ao abrir minha conta, eu ver quais os lançamentos daquela conta em um respectivo período. Aqui eu tenho um método de totais, que ele pega a minha lista e faz uma iteração, que vocês podem conhecer um pouquinho mais essa minha classe total. Opa, ela está no outro projetinho, que depois eu vou mostrar para vocês. Ok? E aqui também a gente conta totais, que ele vai pegar a nossa lista de contas e vai criar um totalzinho. Pode ser uma outra abordagem, mas eu deixei bem trivial mesmo para que a gente possa refatorar, tá? Essa nossa implementação. Agora, a nossa inclusão de lançamentos, ela tem uma particularidade que, ao incluir, eu quero persistir no meu banco. Então, eu coloquei @transactional, que é um recurso do Spring. Tá? E aqui existe uma lógica muito, assim, uma implementação muito pesada em relação a essa inclusão do meu lançamento. Eu faço uma série de verificações, ó, vejam só a extensão disso. Isso não é uma boa prática, acreditem, tá? Mas eu deixei assim mesmo para que a gente possa tentar ter algo como referência e em seguida fazer as nossas refatorações para que as alterações reflitem o mesmo resultado. Tudo bem? E aí, aqui eu verifico se eu passei parcelas para a nossa aplicação. Se eu passei parcelas, eu faço uma iteração para gerar os lançamentos de acordo com o cálculo de quantas parcelas eu tenho na minha transação, vamos dizer assim. E eu faço algumas atribuições, algumas checagens. Se o meu valor for débito, tá, ou for transferência, a minha conta vou multiplicar por -1 o valor, porque vai caracterizar uma saída, né? Então, se for lançamento, se não for lançamento, que realmente eu vou atualizar minha conta, porque se o meu lançamento for uma previsão, eu não vou alterar na minha conta até o momento, até que haja compensação, tá? Vocês observam que tudo isso é a gente que define aqui no nosso repositório para que a nossa lógica ela fique encapsulada. Então, a gente só tem um local que tem todo o negócio. Depois a gente poderia segregar algumas outras funcionalidades, mas inicialmente eu resolvi deixar assim para que a gente possa avaliar direitinho. Aqui eu faço a minha cópia, que é da minha transferência, né? No caso, então eu verifico se é uma transferência, eu pego a minha transferência e crio minha transferência, atribuo os seus valores para que eu tenha mais um registro a ser persistido, tá? E aí no final eu digo que se a minha operação é de transferência, eu digo quem foi a origem, foi o meu lançamento, que eu já persisti anteriormente, já peguei o seu ID, tá? E aí se a minha quitação for diferente de nulo, eu crio um período com alguns recursos adicionais que a gente tem em algumas classes utilitárias. Tudo bem? Da mesma forma, eu vou fazer a minha compensação de lançamentos, que a minha compensação de lançamentos eu posso receber um ID, uma array de IDs para que eu possa dizer que esses IDs foram compensados. Eu não preciso compensar um a um, que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Eu faço algumas validações, vejam só, é interessante realmente a gente iniciar em modo de debug e analisar cada um deles mesmo, porque é um grande exercício para vocês conhecerem a implementação na íntegra mesmo, tá? E só opinar e avaliar as tuas condições, né? Qual o teu posicionamento relacionado à implementação. Tá? E aqui eu vou buscar
eu vou amortizar o meu lançamento, quer dizer que ao amortizar, eu vou dizer que aquele meu lançamento ele foi compensado, ele não é mais uma previsão, e eu gero um novo lançamento com a diferença, né, dos valores para que eu possa gerar um novo lançamento só com o valor, que é a diferença do que eu já havia amortizado. Então, também tem essa regrinha. E, basicamente, agora é nos vestirmos como usuário e carregar a aplicação, pelo menos inicialmente na IDE, e conhecer o que, é que a aplicação vai proporcionar para a gente nesse momento. Espero que vocês tenham tendo essa compreensão de como a gente realmente está implementando, porque se a gente fosse fazer hands-on mesmo, ia ser muito verboso, nós iríamos estar gastando um esforço que eu acredito que vocês podem, através do nosso repositório, conseguirem evoluir, né, naturalmente, sem que haja essa exposição aqui na nossa apresentação. Tá? Como eu quero mostrar para vocês a flexibilidade de interagir entre bancos de dados de acordo com a tua estrutura, agora a gente vai trabalhar em cima do PostgreSQL, tá? Mas para essa nossa videoaula não ficar muito extensa e a gente já iniciar focado no ambiente de usuário, eu vou finalizar esse vídeo por aqui e a gente fica à disposição para discutir e ter uma melhor abordagem sobre essa implementação final da nossa aplicação, ok? Espero vocês até os próximos vídeos, pessoal. Um grande abraço.